Boa noite, iniciamos a nossa web para o C de Sistemas de Motores e Transmissão, né? Boa noite aí, ao Carlos, boa noite, Thiago. Boa noite. E aproveitar esse começo aqui para fazer a minha apresentação, né? Meu nome é Everton Bezerra, estarei como tutor aí na UC, né? No curso de vocês aí. Não sei por quanto tempo, porque às vezes tem algumas mudanças, né? Mudam os tutores e tudo mais, mas seguirei com vocês aí o tempo que me for disponibilizado, né? Então, a minha experiência, a minha formação, eu sou engenheiro mecânico e tenho um MBA em gestão de manutenção. Então, eu sou da área de manutenção. Minha experiência é bastante na área de equipamento de manutenção mecânica, climatização, lavanderia, mais ou menos nessa área. E por último, eu tive uma experiência na área de gestão de manutenção automotiva em uma locadora, né? Então eu entrei nesse meio aí no último ano e estou trabalhando com isso também na área de gestão. Então é um dos leques que vão se abrindo nessa área da mecânica, né? Tiago, quer fazer uma pergunta? Não, por enquanto tá Por tranquilo. enquanto, tranquilo. Então, a minha experiência é essa e a minha formação é essa também. No Senai, eu já trabalho desde 2021, né? Esse ano aqui eu completar 2 anos. Nessa área de tutoria, só não tinha dado ainda tutoria na área de manutenção automotiva, né? Mecânica automotiva. Mas com certeza a experiência vem a calhar. E sobre as nossas webs, né? Ocorrerão semanalmente. Eu fixei esse horário aqui de terça-feira às 20 horas. Creio que não vai ter alteração. E os links vai seguindo mesmo por o, o intervalo que eu for tutor. Então, se quiserem favoritar aí no navegador ou tudo mais, podem ficar à vontade. Então, toda semana, terça-feira às 20 horas, estaremos aqui para ter esse momento de aprendizado. As regras básicas, né, é o respeito, basicamente respeito. O Carlos, o Thiago pediu a palavra, fica à vontade, né? Às vezes a gente está no meio do slide e tudo mais, mas parando eu já passo a palavra para vocês. E outra coisa que eu acho muito importante aqui, pelo menos durante esse tempo que eu estou no Senai, que as web aulas elas servem, além de eu mediar o conteúdo para vocês, vocês também trazerem a bagagem de vocês para trocar figurinhas, né? Exemplo, pode ser que um problema que eu vi na pista de manutenção lá na empresa, comente com vocês aqui e semana que vem o Thiago está trabalhando e tem um problema similar. Então, com isso ele ganha tempo, né? Ele não vai precisar errar. Ele vai aprender com o ensinamento que a gente trouxe. O Carlos vai trazer um ensinamento, pode ser que o Thiago use, o Thiago traz um ensinamento, eu use também. Então, a gente tem que sempre, que eu costumo dizer, né, que aqui a gente vai escalando o conhecimento a cada web aula. Então é lógico que vocês têm essa parte de estudar em casa, com o EAD e tudo mais, mas quando virem, né, venham tranquilos, com a mente aberta e ficar à vontade que aqui, além da mediação do conteúdo, é basicamente no mundo corporativo fala, é um brainstorm, né? Então a gente vem aqui realmente trocar experiências, trocar aprendizados, porque eu sozinho tenho uma bagagem limitada, né? Somada com a de vocês, a bagagem vai aumentando, aumentando, e isso com certeza creio que flui melhor, né? E também dá mais frutos aí durante o nosso curso, tá bom? Então podem ficar à vontade, falem, perguntem, tragam suas experiências, que isso eu acho importante e acho que vocês também vão gostar desse método, certo? Considerações iniciais tranquilas aí, Tiago, Tranquilo, Carlos. tudo Ah, show certo. de bola, então. Pessoal, aqui eu sempre trago um material, né, que, que vocês passaram, então eu sempre preparo em cima do livro. O que que acontece? Muitas vezes tem materiais interessantes também de fabricantes, né, sobre, sobre, por exemplo, sistema de transmissão, que seria a aula de hoje, que vai ser o momento presencial de vocês, o próximo, né? Ou outros assuntos, pode ser que eu traga de fora. Mas em suma, né, até para facilitar o aprendizado de vocês, a base, sim, sempre que eu preparar uma aula vai ter o material do livro. Então, assim, alguns momentos traz de fora, mas em sua grande maioria vai ser material do livro, até para facilitar para vocês estudarem, né? Que muitas vezes tem
direito autoral, eu posso só reproduzir, não posso deixar na plataforma. Então, são várias regras, né? Justamente para facilitar para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o meu navegador para vocês verem como que está a nossa plataforma. Só um segundo. Basicamente, as minhas atribuições como comprador era aquisição de bens e serviços. Então, tá aqui, ó, a página da UC, né? Sistema de motores e transmissão. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Eu também não costumo dar as webs com a câmera ligada, justamente a lata já não é a mais agradável e só homem, né? Ninguém quer ficar vendo a cara do outro. Então, para ficar mais fácil, até a tela ficar maior, eu sempre desligo a câmera. Essa é a primeira, os primeiros momentos a gente troca a figurinha, né? Eu deixo ela ligada, quando começa eu desligo. Então, eu vou desligar ela daqui para frente. Então, voltando, né? Que nós temos a nossa plataforma, o cronograma aqui do lado, os encontros presenciais. Dia 4 você já tem, que é sem ser esse próximo final de semana, no outro, né? Então, dia 4/2, 18, e aí vem em sequência, 4/18, 4/18 e dia 1º do 4. Então, todos aí com valor dividido de forma igualitária, né? Somente o último com um pontinho a mais. Então, esse ponto a mais no último é porque quando o pessoal está precisando de nota no momento presencial, né? Aí eu falei, vou deixar o último valendo mais, que eu sei como que é. E as SAPs, né? Nós temos até o dia 2 de abril para fazê-las, SAP 1, 2 e 3, e os fóruns de discussão. Para quem for bom de conta, se for em todos os momentos presenciais e fizer os fóruns, não precisa falar muito, né? Para bom entendedor, Minha palavra basta. meia palavra basta, exatamente. Então aqui eu estou dizendo, não é que é só para vocês fazerem isso, mas se for uma situação muito corrida, tiver precisando muito, é ali o caminho das pedras. Agora, o que interessa, né, que é o conhecimento e a gente validar ele. Aí sim, SAP 1, 2 e 3, muito importante que façam, né? Por quê? Porque aqui tem as competências e habilidades que quem escreveu o curso vai exigir. Aqui tem os fóruns, né? Um primeiro fórum aqui, ó. A perda de potência, né? O proprietário de um veículo alega que o motor está com dificuldade de entrar em funcionamento e reclama que perdeu potência. Você fazendo alguns testes rápidos, percebeu que os cilindros 2 e 3 estão com pressão de compressão abaixo do especificado pelo fabricante. Então, quais são as prováveis causas, né? Aqui, ó, a pessoa já respondeu. Não vou abrir aqui para divulgar, né? Eu acho que todo mundo tem acesso no fórum, tá certo. Mas, de qualquer forma, qual é a regra para o fórum de avaliação? Infelizmente, já vi casos, na minha experiência. Eu sei que o pessoal da Canaã não faz isso, ainda mais do evento 860966, né? Mas alguns colegas só copiam, mudam duas, três palavras e colam. Então, infelizmente, isso aí fica muito fácil de pegar, né? Muda a palavra a ordem de uma palavra ou outra, e infelizmente para avaliar isso aí vai ficar difícil. Então, mais interessante é, façam primeiro o fórum, que você tem a liberdade de escrever qualquer coisa. Depois, tem que dar uma lida na resposta dos outros para não colocar o mesmo assunto. O que acontece? Se os 2 e 3 estão com pressão de compressão abaixo, eu entro lá, eu vejo que estou com problema na admissão, né? Vejo que eu estou com algum outro tipo de problema. Aí já a gente vai conversando, vai entregando algumas coisas, né? Mas aí você viu lá, tá com problema na admissão. Tá bom. Aí você vai escrever lá por isso, e o seu colega escreveu antes. Muito parecido, você pesquisa na internet, né, um assunto e acha algo bastante legal e pertinente, coloca aqui, o seu colega já colocou. Então, assim, vai limitando as respostas, né? Você tem que ser mais criativo quando você vai demorando para fazer. Então, a dica é faça o mais cedo possível, que você tem uma liberdade maior. E o segundo, né? Perda de força. Então, diariamente, o senhor Matheus passava por uma ladeira para chegar ao seu trabalho. Em certo dia, subiu a ladeira, percebeu que seu carro não tinha força para subir. Seu contageiro ganha rotação e sua velocidade diminui. Então, né, para ajudar o Matheus, resolver o problema do seu veículo, analise a animação e responda o fórum. Clicou aqui, vai abrir, né? Teste de vazão do cilindro aí
pelo pessoal da mecânica faz. Então, o que você vai responder no fórum? Diagnóstico do defeito, justificativo, diagnóstico, peças que provavelmente deverão ser substituídas para corrigir o problema e a sequência passo a passo do reparo do veículo. Então, aqui o Natan já respondeu, né? E eu vou avaliá-lo posteriormente. Depois disso, as 3 SAPs que valem 13 pontos cada um. A primeira aqui, ó, faltou força, né? Então, ó, descritivo desta atividade. Então, você trabalha como mecânico em oficina e na manhã de hoje recebeu um cliente com o seu veículo. Este cliente relatou o seguinte fato: o veículo tem apresentado pouca potência, principalmente em altos regimes de rotação, e além disso, é perceptível a presença de fumaça levemente azulada quando esse veículo é acelerado. Rapaz, o cara tem que estar bom de olho para ver essa fumaça azulada aí, hein? Mas tá bom. Buscando o diagnóstico preciso sobre o problema, você reuniu uma equipe de trabalho que deverá realizar testes de compressão dos cilindros do motor, de forma que seja possível justificar a baixa potência do veículo. Então você sabe que durante o. Aqui não fala, né? Mas vamos dizer que é um carro flex, né? O ciclo Otto ali tá tendo algum problema para realizar trabalho, o motor, né? Nos 4 tempos ali. Então, você já tem possíveis causas que também vêm a calhar com os fóruns, né? O fórum também vai trazer dois defeitos aí. Então, logo depois, né, será necessário confirmar a afirmação do cliente sobre a perceptível fumaça azulada e, para isso, o grupo realizará a desmontagem do motor, seguida do controle dimensional dos componentes móveis e fixos desse motor. Os valores obtidos deverão ser registrados no checklist de medidas, que será disponibilizado pelo tutor. Certo. Então, buscando a finalização do processo, né, de diagnóstico e reparo, o grupo irá montar o motor devidamente, conforme o manual técnico de reparação. Ao final, o grupo elaborará um relatório técnico descritivo, explicando as falhas apresentadas pelo motor, os testes realizados, as etapas do processo de diagnóstico e reparação, relação das ferramentas, equipamentos, instrumentos e EPIs utilizados, né? Então, ó, realizar desmontagem, controle dimensional, montagem do motor de combustão interna de ciclo Otto, realizar relatório técnico descritivo. Então, tudo isso aqui você vai ter que fazer com um grupo, né? De até 4 pessoas. Então, de 1 até 4 tem essa liberdade. Aqui diz também diagnóstico, relação de ferramentas, equipamentos, instrumentos e EPIs utilizados. Então, é lógico que quem fizer, né, no momento presencial, vai ter a condição de realizar esse relatório. E então é importante que vão em todos os encontros. Então esse primeiro, como vocês vão desmontar e montar, lá vai ter o professor do presencial já vai preparar, né, algo para vocês aí encontrarem como falha. Qual é a SAP 2? Né? Então, ó, atua como mecânico também. E alguns dias atrás, você realizou a limpeza do sistema de arrefecimento e a troca do líquido. Caraca, esse problema aqui, acho que todo mundo vai conhecer alguém com um problema desse aqui já, ó. Faz a limpeza e troca o líquido de arrefecimento, porém hoje pela manhã o mesmo cliente voltou à oficina relatando que o veículo tem apresentado vazamento de água no motor e afirma ainda que esse vazamento começou com umas pequenas gotas e depois de alguns dias foi aumentando o volume de água que vaza e atualmente para se locomover precisa sempre carregar várias garrafas d'água para repor o líquido. Isso aí é muito comum o pessoal que coloca a água comum, né, que vem nas torneiras no sistema de arrefecimento, aí do nada resolve fazer limpeza e colocar aditivo. Isso aí já aconteceu isso com vocês aí? Conhece alguém que já fez essa mudança? Eu não. Nunca viu não, Thiago? Não. Carlos também não? Já vi, já. E aí quando o cara faz isso, troca, não dá nem uma semana, vaza água Dá para um todo monte de lado, né? B.O. É, Um colega meu exatamente. teve que trocar o cabeçote do carro dele. E acabou a água, não viu e fundiu. Não, ele usava somente água a vida toda e resolveu colocar aditivo. Aí a parede do cabeçote estava muito fina, aí aconteceu que agitou e trincou para fora. Ah, vixe, eu nunca tinha visto nessa Aí ficou gravidade toda não, hein?
Aí ficou vazando lá de fora. Então, o que que acontece, Thiago? Esse aqui eu vou dar um caminho para vocês aí. Vocês vão fazer lá, né? Mas acontece muito. A água vamos falar, que é fornecida pela, aqui a Saneago, né? Ela vem com minerais. Então, ela também tem a possibilidade de oxidar. O carro fica rodando muito tempo, ele vai tendo a sujidade e as paredes vão tendo uma espécie de oxidação que aumenta a espessura dela. Quando vem o aditivo, ele vem e limpa toda essa oxidação, que ele faz a limpeza do sistema de arrefecimento. Limpou, as paredes ficam finas, as mangueiras, todos os pontos ali de união começa a ter vazamento, a ter problema. E aí, meu amigo, vai muita coisa embora que você tem que trocar. Trocar às vezes as mangueiras, tem que trocar bomba d'água. Nesse caso aí, o cabeçote foi embora, né? Do carro do amigo do Carlos. Então, quando tem essa mudança, o cara que rodou muito tempo com água já de torneira e tudo mais, para ele fazer a mudança para começar a usar a água desmineralizada com aditivo, meu amigo, tem que estar preparado, tem que estar com o bolso preparado, que de cada 10 casos, 10 acontece a mesma coisa, que é apresentar vazamento. Então aqui pode ser um desses pontos, né? Então, ó, buscando um correto diagnóstico sobre o inconveniente apresentado pelo veículo, você e uma equipe de trabalho irão primeiramente analisar o problema apresentado e elaborar um planejamento contemplando a sequência lógica de diagnóstico, seleção de ferramentas, equipamentos, instrumentos e EPIs e o processo de reparo. Após a elaboração do planejamento, o grupo realizará o processo de reparação, que ao final tornará o veículo apto a voltar às ruas sem necessidade de ficar repondo água. Então, também em grupo, né, 4 pessoas, o professor também vai preparar, tem que ir ao momento presencial para conseguir fazer esse relatório. Não pode perder de jeito nenhum esse outro momento presencial. E aqui essa marcha faz barulho, né, que é o terceiro. Vamos lá no nosso texto de novo, né? Então, na manhã de hoje, você recebeu um cliente na oficina, na qual você é mecânico. Este cliente relata que, ao engrenar a terceira marcha do veículo, ele escuta um forte ruído. Então, dada a complexidade da situação, você forma uma equipe de trabalho para a execução desse reparo, que é chato pra caramba, dependendo do carro, então, vai ficando pior por causa do peso, né? E a pouco da dificuldade de manobrar as peças pelo tamanho também. Então, e o processo deu início com uma análise e posterior constatação de que somente uma marcha produz ruído ao ser engrenada. Com isso, o grupo automaticamente descarta a possibilidade de embreagem desgastada. Para tanto, será necessário realizar o controle dimensional das engrenagens e conjuntos sincronizadores da transmissão, a fim de confirmar a origem do problema. Então, ao final do processo de inspeção, sendo constatado desgaste superior ao máximo permitido pelo fabricante, todos os elementos desgastados deverão ser substituídos. Além disso, a equipe deverá descrever um parecer técnico relatando os problemas diagnosticados, incluindo os testes realizados, ferramentas, equipamentos, instrumentos e EPIs utilizados no processo. Mais uma vez, né, precisa do momento presencial para fazer, e toda essa parte teórica para a construção do relatório. Vou usar exemplo SAP3. Você vai lá conferir a engrenagem, né, do seu sistema de transmissão. Então, você vai usar um paquímetro, vai usar um micrômetro, você vai usar diversos instrumentos, né, que eu creio que vocês já viram anteriormente no curso, né, no decorrer do curso, e também vai ver os tipos de sistemas de transmissão, né, as diferenças. Por exemplo, você chega lá, pode ter qualquer um, pode ser um manual, pode ser um automático, né? Aqui a gente vai vendo as diferentes sistemas e como eles são concebidos, a parte construtiva, as principais peças, o funcionamento na teoria para facilitar a prática. Então, nós teremos também, né, tratando desses 3 assuntos, tanto sistema de arrefecimento, o sistema de admissão ali, né, para o trabalho que o motor executa, né, que é movimentar o carro, e esse terceiro aqui para o sistema de transmissão, né. Então, todas são relatórios. E como que é esse relatório? Qual que é o nível de exigência? Precisa ser um relatório suprassumo? Não. Tem que ser algo que
o seu, por exemplo, vou escrever, o tutor entende, né? Ele está ministrando a web aula, ele entende, beleza, mas o relatório tem que vir no nível que alguém leigo, né, consiga ler e entender. Tem que usar termo técnico? Sim. Então, o leigo não vai saber, mas é algo que ele consegue buscar facilmente e ter o entendimento do que foi passado. Você vai escrever, né, vai ter a introdução, o, os materiais utilizados, né, o desenvolvimento dessa atividade e, por último, a conclusão do que você encontrou como problema e o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico do que tem que ser feito, qual atividade tem que ser feita, ou se fez lá no momento, também colocar ela no papel de forma sucinta, não precisa também trazer algo de 15 páginas, né? Gastar muito tempo. Eu sei que o tempo de todo mundo é corrido, né? É lógico que nessa ideia do EAD aqui, né, tem essa necessidade que vocês estudem pelo menos 1 hora por dia e todo dia, de 1 a 2 horas. É lógico que sempre tem os compromissos, o trabalho vai até mais longo, fica mais tempo, ou chove na cidade, né, e o trânsito resolve parar, mas vocês mantenham-se estudando e nesse meio tempo aí já vão realizando as SAPs, de acordo com as necessidades aqui, as habilidades e competências, né, que foram descritas para a gente trabalhar nesse, como fala, nessas 3 SAPs, certo? Passamos pelos fóruns, pelas SAPs, expliquei sobre as web aulas, recuperação. Aqui nessa turma eu creio que ninguém vai precisar, né? Não é comum não nesse evento o pessoal precisa de recuperação. Tô certo, Thiago e Carlos? Tá. Eu mesmo não, por enquanto, Sim. não fiquei de recuperação. Vocês dois aqui, mas eu vou trazer dados. Muito difícil o cara que assiste o web aula ficar de recuperação. Porque quem vem na web aula já tem o comprometimento, a disciplina, né? E quando chega às atividades, mesmo se travar, ele vai estar sempre aqui, eu vou estar aqui, então a gente já vai trocando figurinha também, né? E eu tenho um problema aqui na tutoria que é começar a ler as SAPs e acabar entregando a resposta. Toda turma que eu vou, eu tento me conter quanto a isso aí, mas acaba que sai. Vou fazer um esforço grande para essa aqui não dar resposta, tá bom? Beleza. Senão fica fácil demais, né? Entregar o ouro fácil assim. Tiago Carlos, eu tenho uma aula preparada aqui, mas ela vai demandar um tempo bom. Eu teria que começar e parar no meio. E eu espero creio, né, que os demais alunos também possam aparecer. Então, quero propor para vocês, a gente encerra essa primeira aqui hoje, como o momento presencial de vocês é no dia 4, a gente tem uma aula antes, que é o dia 31. E aí eu vou trazendo o assunto no dia 31 da aula dia 4. Se precisar mais, ficar alguma coisa, eu gravo um vídeo e deixo disponível para vocês. E assim a gente vai fazendo para não que como essa é a primeira, volta às aulas e tudo mais, e até a minha primeira web com vocês, né? Até o pessoal vir, todo mundo chegar, não ficar ninguém prejudicado, propor isso aí para vocês, e na semana que vem a gente já começa firme. Vocês já vão lendo aí, né? O assunto vai ser sistemas de transmissão, e aí a gente segue firme e forte. Pode ser? Pode ser tranquilo. Pode sim, professor. Fechar então. Vou deixar esses 30 minutos aí para vocês já irem fazendo o fórum lá. Aproveitar para ser um dos primeiros, né? E não ter problema de ficar lendo dos outros e perder aí várias respostas que poderiam ser dadas. Fechado? Fechado. Então, Fechado. Carlos, Thiago, prazer por enquanto. A gente vai seguir firme aí toda semana Prazer, com, professor. com, com os conteúdos aí. E, se possível, eu quero fazer uma visita para vocês lá no dia 4, para a gente encontrar presencialmente lá na Canaã. Beleza, tranquilo. Beleza, professor. Combinado então, Carlos, Thiago. Boa noite para Combinado. os senhores aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Boa noite. Se, e se vocês estiverem em grupo, manda uma mensagem lá pro pessoal no WhatsApp, né? Fala, pessoal, tá voltando aí, vai ter web semanalmente e o tutor tá chamando todo mundo para participar. Beleza. Ok. Tá fechado, senhores, com Deus aí, hein? Abraço e até mais. Até. Falou.